Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidas hoje para responder algumas perguntas que chegaram para a gente na caixinha de perguntas do Avante. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta para a Stephanie. Sté, o que fazer quando eu, líder, também não concordo com uma determinação da empresa? Boa, Ci. Essa daí acontece sempre, né? Acho que em todas as companhias a gente encara isso no nosso dia a dia, né? E antes de eu entrar ali nas dicas que eu te dou, né, para a pessoa que mandou essa pergunta, eu gosto sempre de fazer uma referência a uma teoria que é basicamente você olhar a empresa como uma maçã. E aí, como uma maçã, você tem um lado bom e você tem um lado ruim dela. E aí a gente que escolhe qual lado a gente quer morder ali, né? Então, qual lado a gente quer realmente aproveitar da empresa. Como qualquer lugar, assim, como qualquer companhia, muitas vezes a gente vai tomar decisões erradas. É normal, assim, não existe lugar perfeito, né? Eu acho que eu queria dar uma dica que é quando a empresa ela te escolhe, né, para ser líder, né, dela, ali, daquela companhia, você é um representante da empresa. Então, ela está te escolhendo para representar a companhia, para o seu time, para os funcionários. Então, a primeira dica é, você entender muito bem o porquê a empresa está tomando aquela decisão. E aí, com quem que você vai conversar sobre isso? Com o seu líder. Então, assim, vai ali na causa raiz, entende o que fez a empresa tomar aquela decisão. Porque isso vai facilitar a sua comunicação com o time. Por mais que você não concorde, você está num lugar que você deveria confiar. Então, você tem que confiar na decisão que a empresa está tomando. E aí, para o seu time, na hora que você for comunicar, em nenhum momento você tem que falar: oi, gente, eu não concordo com a situação, mas a gente tem que fazer. Você precisa passar a comunicação de forma clara, explicando muito bem o porquê que a companhia está tomando essa decisão. Então, acho que essa é a dica, assim, não coloque a culpa no seu líder, não coloque a culpa na empresa, entende o porquê e passe isso para o time. Acho que essa é a minha dica para essa pergunta. E acho que é também a atenção à postura, né? Porque às vezes a gente está ali dando a mensagem, mas está com a cara de velório, né? E um líder que não está muito comprado, né, com a defesa ali do racional da tomada de decisão, é um enfraquecedor da cultura, né? E esse é o primeiro passo para que a empresa caia. Muito bom. A segunda pergunta é para Janaína Remor. Vamos lá, o que fazer quando alguém na equipe me irrita profundamente, Jana? Boa. Essa é uma pergunta que a gente não sabe em que situação exatamente está ocorrendo, né? Então eu vou responder aqui, mas qualquer coisa vocês podem complementar a pergunta nas nossas caixinhas, nos nossos meios de comunicação lá. Porque se a pessoa está te irritando de uma forma... A primeira coisa que você tem que pensar é que você não pode reagir instintivamente. Porque quando a gente reage instintivamente, a gente normalmente fala coisas que a gente não gostaria de falar e a gente reage de uma forma que não é muito racional, a gente não consegue pensar no que a gente está dizendo, né? A gente reage por impulso. Então, o que seria legal nessa situação seria você ativar o lado direito do seu cérebro, que é o lado QP, né? Então, a gente fez um post sobre isso, que é porque que apenas 20% das pessoas atingem seu máximo potencial, tá lá no nosso Instagram. Então, você pode dar uma olhadinha lá e perguntar lá nos comentários se tiver alguma dúvida. Mas o que significa, resumidamente? O nosso cérebro ele é dividido em lado direito e esquerdo. O lado esquerdo ele é responsável principalmente pelas nossas reações mais instintivas. E é muito importante também, porque senão todo desafio diário que a gente teria seria, né, a gente teria que ter um novo aprendizado para lidar com as situações. Então, o nosso lado esquerdo ajuda a gente a reagir de forma automática às situações que já são conhecidas. E o lado direito, ele é responsável pelas nossas reações mais pensadas, digamos assim. A gente consegue pensar antes de reagir e agir de forma positiva diante dos desafios que nos aparecem, como um liderado que está irritando a gente. A gente conseguir pensar sobre como reagir àquilo é uma ação, né, que vai ser comandada pelo nosso lado direito do cérebro.
Então, como que você pode ativar o lado direito do seu cérebro, né? Nesse post que eu comentei, a gente fala de 3 estratégias, mas eu vou trazer aqui uma que eu acho que é a mais simples da gente colocar em prática, né? Que é a gente exercitar alguns dos 5 sentidos que a gente tem. Então, a gente conseguir, se a gente estiver numa reunião, se essa situação que está causando irritação está acontecendo enquanto a gente está numa reunião, se você tiver com uma xícara de café na mão, por exemplo, você pode sentir o calor da xícara na sua mão, sentir queimar mesmo ali, esquentar a mão. Isso está ativando, né, o seu tato ali, você está sentindo o quentinho. Então, isso está ativando o seu lado direito do cérebro. Ou se você não tem uma xícara de café na mão, mas você provavelmente pode ter uma caneta por perto, ou um lápis, você pode apertar com a ponta do lápis, literalmente assim, na sua mão. Você está sentindo ali aquela pontadinha. Isso também está ativando, está te trazendo, né? Está te resgatando aqui para o presente, você está ativando o lado direito do cérebro. E se você não tiver nada na sua mão, você pode simplesmente sentir o seu peso na cadeira. Isso também é uma reação física, né? Você está sentindo ali qual que é o seu peso, ou prestar atenção na sua respiração. Se for difícil, assim, pô, nunca fiz isso antes, para mim é difícil sentir meu peso na cadeira. Presta atenção na sua respiração. E não tem problema se você, por essa atividade de prestar atenção na sua respiração, for perder 10, 30 segundos ali da reunião. Porque você ativar o seu lado direito do cérebro é muito mais importante do que alguns segundos que você possa perder ali. Porque isso vai fazer com que você evite de reagir instintivamente ao que está acontecendo ali na reunião, né? Então, você garantir que você está conseguindo ativar o seu lado direito do cérebro vai fazer com que você consiga pensar antes de reagir. E isso é muito importante, para que você não fale algo que você vai se arrepender depois ou que pode ofender, né, o seu liderado. E aí, depois que você consegue ativar o seu lado direito do cérebro, você pode até pensar por que o seu liderado está te irritando tanto, né? Será que é alguma coisa que você não concorda, alguma atitude dele que você não concorda? Será que ele está te provocando alguma emoção que você não consegue decifrar? Enfim, aí você refletindo melhor, você consegue pensar em qual habilidade que você precisa exercitar para lidar com aquela situação. Pode ser alguns dos pilares da inteligência emocional, que pode ser simplesmente o autocontrole, você controlar a emoção que você está sentindo para reagir de forma adequada à situação. Pode ser também que você precise exercitar algum das habilidades dos pilares da comunicação não violenta, né? Que você primeiro precisa observar a situação, entender o que está acontecendo, para que você entenda o que você está sentindo diante daquela situação, qual que é a necessidade que você tem, né? A partir quando você entende qual que é o sentimento que te despertou, e pelo que eu entendi da pergunta, você entendeu que aquilo ali te causou uma irritação, né? Então, por que aquilo ali te causou uma irritação? Qual necessidade sua que aquela reação dele não atendeu? Para que você consiga comunicar isso para ele de forma adequada, né? O que não foi atendido, e aí, a partir disso, o quarto pilar, que é você fazer um pedido. O que você precisa para que aquela necessidade seja atendida. Mas você comunicar isso de forma tranquila e pensada, né, para que você não ative nele. Se você reage instintivamente à situação e você fala com o seu cérebro, o lado esquerdo ativo, o que você vai fazer é provocar uma reação nele de reagir com o lado esquerdo também do cérebro. Então, ele vai ficar na defensiva. E se você ativou o seu cérebro, o lado direito, antes de reagir àquela situação, você vai provocar a mesma coisa nele, né? E fazer com que ele reaja também com o lado direito do cérebro ativo. E assim vocês conseguem comunicar de forma muito mais tranquila, sem nenhuma interferência de algo pessoal que você está colocando na comunicação. Vocês estão falando simplesmente sobre a situação, né? Então, essa é a dica. Primeiro, você ativar o lado direito do cérebro para que você consiga reagir de forma racional, de forma, né, pensada ali aquela situação, não de forma instintiva. E depois entender qual que é a necessidade que aquela situação está exigindo, né? Está exigindo alguma das habilidades da inteligência emocional ou da comunicação não violenta, tá? E se essa resposta não tiver ficado clara, você pode comentar lá no nosso post de sabotadores da inteligência positiva, que a gente pode responder de forma mais específica da situação que você está vivenciando. Mas é isso. Muito legal, Jana. Eu estou atendendo nesse momento um líder e ele passava por uma situação de desconforto com um liderado específico. E quando a gente fez juntos, né, essa análise da observação,
os sentimentos despertados, nós conseguimos identificar que havia uma questão ali de ego ferido. Por quê? Esse liderado muito proativo começou a ajudar os colegas no desenvolvimento. Quando o líder ficou sabendo, isso incomodou demais. Por quê? Eles deveriam ter me comunicado, eles deveriam ter me falado, porque eu sou o líder, né? Eu falei, mas isso está te prejudicando? O rapaz não está entregando o resultado dele? Não, ele está, mas eles estavam se reunindo, fazendo tudo sem me comunicar, como assim? Passando por cima da minha autoridade. Eu falei, nossa, mas por que isso está te chateando tanto? Então ele foi refletindo, né? Eu fui ali acompanhando ele, e ele chegou a perceber que era uma questão de ego, né? É briga de forças. E aí ele falou: não, mas de fato está me ajudando. Então, por que você não delega mais coisas para ele, então, já que ele tem essa habilidade? E agora ele às vezes fala: ai, Simone, às vezes eu sinto que vai subir aquilo lá, e aí eu faço o exercício sozinho e falo: não. Pera, isso é o ego, eu consigo desatar o nó. Então, é assim que a gente vai evoluindo, né? Entendendo também qual é a parte da nossa sombra que nos afeta, né? Para que a gente tenha mecanismos e ferramentas para voltar ali para o nosso centro e manter o QP sempre alto, né? Porque isso vai dar uma facilidade maior de você tomar a decisão correta. Perfeito. Certo? Alguém mais quer complementar, meninas? Eu quero complementar. Acho que tem outro ponto também que eu já passei por isso, eu queria compartilhar uma história, é que as pessoas têm perfis diferentes, né? Então, eu estava lidando com um perfil oposto ao meu, eu sou um I, e a pessoa era um S, um C. O I é o comunicador, né? E a pessoa era um C, super estruturada ali, análise, e eu não sabia disso, né? Então, trabalhar com essa pessoa me irritava, porque o meu predominante é o I e eu tenho o D muito alto também. Então, para mim, eu falava, tem que fazer isso, totalmente estruturada, faz para amanhã. E aquilo ali me irritava, porque a pessoa não fazia, ela dava 1000 desculpas, pedia 1001 detalhes. E eu falava, não, para que isso? Vai, faz. E aí, assim, aquilo me irritava. E aí, quando eu fui entender que eu estava lidando com um perfil totalmente diferente do meu, e que eu precisava me adaptar como líder àquele perfil. Então, a partir do momento que eu conversei com a pessoa, eu entendi como ela trabalhava, como ela gostava de trabalhar. Quando eu expus isso para ela também, de tipo, cara, assim, não tá dando certo a nossa relação, o que a gente pode fazer para melhorar? Foi onde a gente começou a trabalhar melhor, assim. A gente se conheceu mais como líder e liderado. Então, eu queria dar essa dica também nesse assunto. Eu acho que tem toda a parte emocional, toda a parte interna, mas também tem esse ponto importante da gente conhecer o perfil de cada um. Perfeito. E essa comunicação, né, com humildade, é reflexo de um QP alto. Um QP baixo já fica, e aí, tá acontecendo alguma coisa? Já chega afrontando, e aquilo que a Janaína falou, automaticamente dispara a parte, né, primitiva do cérebro da outra pessoa e começa ali o conflito. Não, eu amei a dica que a Jana acabou de dar, porque de pegar uma caneta, sentir o café, porque muitas vezes eu entro numa reunião e aí eu falo, não vou falar nada, vou ficar quietinha, se esse negócio me irritar, vou ficar aqui com o microfone fechado. E aí me irrita, eu já abro o microfone já dando a falar, assim, eu nem penso no que eu tô falando. Então, já anotei aqui essa dica para eu começar a fazer, sempre olhar para o meu lado direito do cérebro ali, como que eu consigo fazer isso, me ajudar, né, de certa forma. Mas boa, funciona. Jana. Funciona, exato. Viu? Eu era uma pessoa super cética. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, funciona nada. Né? E aí comecei a aplicar. E depois que eu apliquei direitinho, eu falei, nossa, não é que esse negócio meio abraçar árvore funciona. E aí eu fui pilotando com outras pessoas até que aí sim. Então, inclusive, quando eu estou atendendo as pessoas, eu falo, olha, parece abraçar árvore, mas te desafio a fazer. Você vai ver como funciona. Boa. Quer complementar, Lan? Eu quero complementar, mas na situação oposta, né, do liderado, né? Uma vez eu passei por uma situação onde eu estava participando de um processo seletivo e eu não passei, né? E no momento que eu tive a notícia,
A primeira coisa que eu refleti foi: eu não posso responder nada do que eu estou pensando agora, porque se eu respondesse naquele momento, eu ia agir por muito impulso, eu iria falar coisas que depois eu iria me arrepender. E assim, eu tinha uma relação muito boa com o meu líder, e eu poderia colocar tudo por água abaixo se eu agisse por impulso. Então, naquele momento, eu lembro, quando eu estava tendo a notícia, eu lembro que eu fui absorvendo e pedi um tempo, né? E pedi um tempo para que eu absorvesse a notícia, para depois a gente conversar novamente sobre o assunto. E foi super importante, porque ele entendeu, ele respeitou o meu momento de reflexão, e quando nós sentamos novamente para conversar, a conversa fluiu com mais leveza, né? Então, eu acho que esse ponto que a Jana trouxe, da gente parar um pouco, refletir, e não logo que a gente bater de frente na situação, é super importante, porque o nosso cérebro, ele precisa assimilar, e a gente precisa ter esse tempo para colocar o cérebro no lugar, a bola no chão, respirar, analisar a situação pelo ponto de vista do outro, porque também é importante, para que aí sim a gente sente novamente e debata racionalmente. Agora eu vou te provocar. Você falou a questão do pensar, né? Eu acho muito legal a gente não falar nada quando tá com a cabeça quente. Mas tem aquele líder que fala: não, eu tô com a cabeça quente, vou esperar para dar esse feedback. E um mês depois, o feedback ainda não chegou. Então, quanto tempo você acha que é o ideal, o tempo máximo para a pessoa refletir e estabelecer essa conversa? Eu acho que depende da situação, né? Se é uma situação mais crítica, eu entendo que você pode dar mais tempo para a pessoa. Então, por exemplo, nesse caso, como eu tive a notícia no final de semana, eu preferi, na sexta-feira, desculpa, eu preferi refletir no final de semana, e já na segunda-feira mesmo a gente sentou para conversar. Agora, se é uma situação que ela é menos complexa, eu acho que o feedback ele não pode ser demorado, né? O retorno a gente tem que dar ali naquele momento, porque senão a coisa esfria muito. Então, assim, se é uma situação mais tranquila, eu acho que no mesmo dia, no final da tarde, se aconteceu de manhã, você dá o retorno, sentar com a pessoa e conversar no final do dia, acho que é um tempo ok. Se é uma situação que é um pouco mais complexa, eu entendo que a gente pode dar um tempo a mais. Então, 1, 2 dias para a pessoa absorver, você também absorver, e aí sim dar o retorno. Então, eu avaliaria o grau de complexidade da situação. Muito bacana. E vocês, meninas? Eu sou da teoria de 48 horas, assim. Tem muito do... Assim, o que eu faço na minha rotina, assim, com os meus líderes, eu sempre falo, assim, se a situação aconteceu, eu espero até 2 dias para falar. Tem um período de 2 dias para falar. Muito para eu refletir também sobre aquela situação e muito para a pessoa refletir também. Então, eu sempre espero ali entre 1, 2 dias, chamo a pessoa e converso sobre o que aconteceu, faço ali a metodologia da situação, comportamento e impacto, né, daquilo, e aí a gente sempre sai com um combinado. Então, na prática hoje com o meu time, eu faço desse jeito. E você, Jana? Eu acho também, depende da situação, como a Elaine falou, mas eu acho que em muitas situações a gente consegue falar no mesmo dia, mas o que é mais importante é a gente primeiro ter pensado no que a gente vai falar, para falar para a pessoa com clareza o que aconteceu, qual foi o sentimento que aquilo causou na gente, né? Não avaliar a pessoa por conta disso, e sim falar de uma forma como que a gente se sentiu com o que aconteceu, para que ela entenda, né, os pilares ali da comunicação realmente não violenta. Qual que foi a necessidade que não foi atendida e qual o pedido que a gente precisa fazer
para que aquilo ali mude. Então, se for uma situação mais difícil, eu acho que em até um dia ou até 48 horas também não é um problema, desde que a gente consiga retomar a situação de forma muito específica. O que aconteceu e o que a gente precisa que aconteça para que restabeleça, né, a harmonia e o alinhamento ali entre líder e liderado. Perfeito. Eu tenho um perfil esquivo, né? Eu sou aquela pessoa que empurra o conflito o máximo possível. Então, entendendo essa minha fragilidade, eu também não ultrapasso 3 dias. Mas qual que é a métrica? Eu reflito 2 dias e o terceiro dia, no primeiro horário, eu já marco essa conversa difícil. Por quê? Se eu deixar no segundo, eu começo a empurrar, atrasou demais, agora já tem outra reunião marcada, e aí eu vou empurrando com a barriga mais tempo. Então, já conhecendo o meu funcionamento, eu ponho no primeiro horário. E, gente, eu sofro igual criança, assim. Nossa, e às vezes é um problema desse tamanho. Eu sofro. Então, essa técnica já faz com que eu resolva logo, né? Então, você se conhecer, entender até ali quais são os seus sabotadores, é fundamental para que você crie a melhor estratégia para você. Muito bom. Agora a pergunta é para Elaine, né? Elaine, é sobre PDI. O que fazer se o meu liderado pedir um PDI para prepará-lo para o marketing? Somos do comercial. E aí? Então, primeiro, o plano de desenvolvimento individual, né? O líder ele tem que entender que ele zela pelo conhecimento da empresa, né? Então, pelo conhecimento do negócio, da sua área, as suas competências. Então, ele entende exatamente como é que funciona a sua área, né? Especificamente. Então, se um funcionário que é do comercial e ele quer fazer essa migração para uma outra área, que não é só a área de atuação, que é a área que ele possui mais experiência, o líder ele tem que orientar esse funcionário a solicitar uma ajuda externa. Então, ele pode solicitar que ele procure um coach, que ele procure um mentor. Para quê? Para que ele se prepare e ele adquira os conhecimentos técnicos para aquela vaga. Então, o líder ele tem essa chance, na verdade não uma chance, ele tem essa obrigação de fazer esse direcionamento para o seu liderado, para que ele busque e se prepare para essa vaga. Aí sim, quando ele estiver preparado, se ele leu livros, se ele fez cursos, se ele fez mentoria, coaching, e ele já está preparado para a vaga, aí sim, sentar, avaliar as competências cabíveis para a vaga e direcionar para que ele concorra à vaga e passe no processo tranquilamente como qualquer outro funcionário. Mas não indicaria de imediato ele seguir para o processo, dado que ele não possui essa bagagem técnica. Então, eu como líder dele, tenho que direcioná-lo, falar a verdade, ser bastante transparente com ele e mostrar que ele precisa se preparar para poder sentar nessa cadeira. Perfeito. Muito bom. Querem complementar, meninas? Eu acho que uma coisa muito legal também de entender é se o liderado ele tem clareza do porquê que ele quer mudar de área. Porque eu já passei por uma situação que eu tinha um liderado, a gente trabalhava numa startup e era até comum as pessoas mudarem de área. Só que ele queria muito mudar de área, mas era muito para fugir do que ele estava fazendo, que ele não estava muito feliz com o que ele estava fazendo ou com o resultado que ele estava entregando. Então, qualquer área para ele parecia mais atrativa naquele momento. E quando eu ia conversar com ele sobre o porquê que ele queria mudar, ele não tinha clareza. Ele só tinha clareza que ele não queria estar onde ele estava, né? Então, ele não sabia de quais eram as competências que eram necessárias para a área que ele queria ir. Ele falava de mais de uma área em momentos diferentes. E ele tinha, sobre algumas áreas, uma visão um pouco equivocada. Eu lembro que tinha um momento em que ele queria muito ir para o time de gente, por exemplo, né? RH.
E aí ele falava que ele não gostava do comercial porque ele não gostava de números, não gostava de funil de vendas, não gostava de falar de conversão, enfim. E aí eu recomendei que ele conversasse com uma menina. Na verdade, eu recomendei que ele conversasse com diversas pessoas daquela área. Mas eu tinha um contato específico, né, para passar para ele, para ser a primeira conversa ali. E falei para ele até não ficar enviesado com uma única perspectiva. Então, quanto mais pessoas da área ele conseguisse conversar, melhor, porque ele poderia ter visões diferentes. Mas a primeira pessoa com quem ele falou já trouxe para ele um ponto que não faria nenhum sentido ele ir para o RH, porque ela disse, cara, aqui eu trabalho com números e com funil da mesma forma que o comercial, só que o meu funil é de pessoas, mas eu tenho que saber quantos candidatos eu tenho em cada etapa, qual a minha conversão entre as etapas, porque sem isso eu não consigo contratar, não consigo entregar o resultado, e a perspectiva dele era que a pessoa do time de gente passava o dia inteiro entrevistando, que isso era uma coisa que ele gostaria de fazer, sabe? Mas ele não tinha uma expectativa totalmente condizente com a realidade da área. Então, é legal entender por que a pessoa quer mudar e se ela entende quais são os reais desafios e as competências necessárias para a área que ele quer ir. Para, a partir daí, né, ajudar ele também nesse processo de desenvolvimento e tudo mais, que daí encaixa o que a Elaine falou. Aí eu não vou ter total conhecimento das habilidades e competências necessárias para a área que ele quer ir. Mas se isso realmente fizer sentido com o objetivo dele, eu posso, quem sabe, ajudar ele a desenvolver essas habilidades, enfim, ou direcionar ele para pessoas, mentores que possam capacitar ele melhor para essa transição. Mas acho que um passo importante também é entender o porquê que ele quer fazer essa transição, né? Boa, Jana. E aí você falando, lembrei de uma situação que eu vivi mesmo, eu, Esther. Em 2020, eu mudei de time 3 vezes. Muito por necessidade, preciso de gente lá, preciso que você vá construir. E aí chegou no momento ali, no final de 2020, que o time que eu estava ali acabou e eu precisava refletir o que eu queria fazer. E acho que foi a primeira vez que eu parei para refletir aonde eu queria ir. E é muito difícil você conseguir escolher, né? Qual área, meu Deus, eu vou agora. E eu fiz um exercício que eu queria compartilhar aqui, que foi onde eu consegui me conhecer, de certa forma, e entender se a área, né, que estava com vaga, que eu ia fazer entrevista, tinha isso que eu gostava de fazer. Então, basicamente, a primeira pergunta que eu me fiz foi: o que eu amava fazer? E aí, naquela época, eu amava tirar as coisas do papel. Assim, Stephanie, ali o capim tá alto, você tem que capinar aquilo ali, você tem que tirar do zero, assim, não existe. Eu amava fazer isso, amava. Então, eu listei todas as coisas que eu amava fazer. Então, eu amava, assim, ponto 1 era tirar as coisas do zero. O ponto 2, a segunda pergunta, era, para eu fazer isso que eu amo, o que eu precisava? E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi autonomia. Então, eu precisava de autonomia. E a segunda coisa, eu precisava de um líder que tivesse aquela competência técnica ali para me ajudar a tirar as coisas do papel, assim, tivesse um pouco desse perfil. E aí eu refleti o momento atual. A terceira pergunta era, no momento atual que eu estou hoje, na área que eu estou hoje, o que eu sinto falta? E aí, na época, eu estava com um time de comunicação interna e eu sentia falta de tirar mais coisas do papel. Eu já estava ali no operacional, tocando rotina. E aí, acho que essas 3 perguntas me fizeram entender o que eu gostava. Então, cara, eu gostava de um desafio novo, de algo que eu não sabia nada, que eu tinha que aprender. Eu precisava ter autonomia, eu precisava ter um líder ali que tinha uma competência técnica. Então, quando eu fui escolher a área, quando eu fui lá conversar sobre a nova área, eu vi se essa área tinha isso que eu queria. Então, isso me ajudou muito, clareou muito a minha cabeça a tomar uma decisão. Então, acho que fica essa dica aqui junto com o complemento aí da Jana, de tipo, cara, será que essa área realmente vai te fazer feliz? Então, acho que você tem que refletir muito o que você gosta primeiro, para depois você tomar a decisão. Aí, queria compartilhar essa diquinha para todo mundo. E a gente vai mudando, né, ao longo da vida, o tempo inteiro. Não tem problema nenhum você fazer transições ao longo da vida. Enquanto tiver vida, dá para fazer transição de carreira. Mas legal você trazer esses 3 pontos de reflexão,
porque tudo aquilo que você trouxe agora nesse relato, acabei de olhar aqui o seu relatório, ele fala exatamente que é isso. Você é uma excelente pessoa para tirar as coisas do papel e você precisa, né, no momento em que você fez aqui, você precisava de um apoio mais técnico da visão sistêmica. E era exatamente o momento quando você fez o teste também, confirmou exatamente. E eu sempre faço isso, quando a pessoa traz um relato, eu faço mais ou menos um mapeamento e vejo se bate. Foi isso aí. Perfeito. Eu fiz no Muito final de legal. 2020. Fiz o teste no final de 2020. Geralmente a gente tem uma inclinação a sempre agir nesse mood. Eu também tenho essa coisa de tirar do papel, só que o seu grande diferencial é o pensamento empático, né? Então, em qualquer situação, você sempre vai olhar para as pessoas, o que é muito importante, principalmente na cadeira de liderança. Legal. Excelente, meninas. Então, a última pergunta aqui, eu vou falar, é um tema mais complexo, mas a gente vai fazer um post, né? Prometemos aí nas próximas semanas, que é sobre a matriz situacional. Então, o que é matriz situacional e como fazer e como delegar, né? Bom, então eu vou explicar um pouquinho, mas a matriz situacional nada mais é do que um mapeamento do seu time. Então, quando você assumiu a liderança, a primeira coisa que você precisa fazer no primeiro mês é um grande diagnóstico. Então, você não deve tomar nenhuma decisão precipitada. A sua grande missão é entender onde você está, entender como as pessoas funcionam e quais são as que têm mais habilidade técnica e quais têm mais habilidade comportamental. Porque você pode ser um especialista no técnico e ser um júnior no comportamental. Então, você vai fazer esse mapeamento e vai dividir a equipe em 4 quadrantes, né? Então, o primeiro quadrante, você vai colocar aquela pessoa que é a mais juniorzinho, tanto em termos técnicos quanto em termos comportamentais, e essa pessoa você vai acompanhar de perto. Desde o momento em que você mapear isso, você não vai chamar ela de juniorzinho, obviamente, mas você vai ali no one-on-one e fala, olha, percebi, né, que sua fortaleza é isso, isso e isso, e os seus pontos de desenvolvimento são esses. Faz sentido para você? Né? Então, você já vai estruturando ali um ambiente para que vocês tenham, né, uma situação de confiança desde o primeiro momento. Antes de tudo, explique como é o seu funcionamento. Olha, pessoal, Stephanie, sou mais acelerado, sou muito comunicativo. Às vezes eu fico assim, tensa com os prazos, pode ser que eu pegue um pouco pesado, mas nesse caso vocês me orientem. Primeira coisa, explica o seu mood operacional e vai mapeando o seu time. Sempre, ali você pode dar uma nota de 0 a 5, tanto no soft skills quanto no hard skills, e indicadores. O que é que aconteceu nesse um mês, né, de diagnóstico, que fizeram com que você considerasse essa pessoa nota 3 no soft skills, quais foram os soft skills, e a mesma coisa no técnico. Depois que você tem mais ou menos esse mapeamento, você alinhou com eles as expectativas, você vai colocá-los no quadrante. Então, baixo técnico e baixo comportamental, você vai ali direcionar ele no passo a passo. Já aquele que é mais técnico e menos comportamental, você vai delegar os aspectos mais administrativos e menos relacionais, porque ele é muito bom em fazer, mas ele é um pouco difícil nas relações. Então, você vai colocar mais ele nessa frente e acorde com ele se faz sentido ou não. Aquela parte relacional que precisa ser desenvolvida pode se tornar um PDI depois. E aí, você vai fazendo isso, né? Então, do mais júnior, então, hard skill, soft skill, o que é mais e o que é menos. Né? E tem ali os intermediários, né? Às vezes a pessoa está mais desenvolvida no soft e menos no hard, mas ela não está em nenhum dos dois polos, né? Então tem aqueles outros quadrantes que você vai ou atuar como coaching, ou quando você vai mais levar a estratégia para ele executar e você vai acompanhando, e as outras pessoas, tem aquela pessoa que está ali perfeito, você só vai orientar, ele pode ser o seu braço direito, que você vai fazer o processo de sucessão com ele, e inclusive vai pedir ajuda dele lá para aquele perfil que é o mais juniorzinho, né, para ele ensinando alguns aspectos técnicos e comportamentais dentro do contexto de ambos. Então, a matriz situacional é você mapear o seu time, compartilhar isso com eles no começo da relação, porque isso vai desdobrar em planos de desenvolvimento, que lá no final
vai falar para eles se eles atenderam às expectativas ou não. Então, a gente cai na avaliação de desempenho. Por isso que é tão importante esse mapeamento inicial, os planos de desenvolvimento, os feedbacks, o one-on-one, reuniões de time, sempre pautado na transparência. Então, você só vai delegar aquela pessoa que é o mais preparado para te substituir. Meninas, vocês querem complementar? Ficou claro? Eu quero complementar, assim, na questão de delegar, eu acho que é uma relação, é importante ressaltar também que é uma relação de confiança, né? Então, para você delegar, você precisa ter estabelecido já essa relação com seus liderados, e esse mapeamento é extremamente importante exatamente para que quando chegar qualquer atividade onde você precise direcionar para alguém do seu time, você saiba exatamente para quem você vai direcionar. Então, é fundamental também você conhecer o perfil e o funcionamento de cada um da sua equipe, exatamente para que você delegue e direcione as atividades de forma mais assertiva. Excelente, Lan. Além do perfil comportamental, que eu acho que é fundamental, tem também o perfil motivacional, né? Então, por que as pessoas fazem o que fazem? E sempre que a gente tiver qualquer conflito, qualquer desconforto, a gente sempre se apegar muito à cultura organizacional. Porque é a cultura organizacional que é o porquê comum. Então, por mais que a gente seja diferente, a gente tenha pensamentos e vivências muito distintas, a única coisa que nos conecta é a diferença que a gente vai fazer na ponta. Né? Então, é a causa que nos uniu dentro dessa companhia. E Boa. Excelente ponto. Eu queria compartilhar também, aí é uma experiência, é uma história minha também, de novo. Estou trazendo várias histórias minhas aqui. Que vocês falando, eu estou lembrando de tudo, assim, que eu passei. Manda bala. E se eu pudesse olhar para a Stephanie, que virou líder ali no final do ano passado, não demore a delegar. Eu demorei muito a delegar. Eu demorei, acho que 7 meses para começar a delegar para o meu time. E aí eu me via numa situação que eu trabalhava muito, assim, 12 horas por dia. Eu não conseguia desenvolver meu time, de certa forma. E aí eu recebi o feedback deles: Stephanie, você deveria delegar mais para a gente. Então eu vi ali que faltava um pouco de confiança, faltava eu estar mais próximo para conhecer o perfil de cada um, para saber o que eu poderia delegar. E aí eu foquei nisso. Falei, agora eu vou conhecer o perfil de cada um, já sei mais ou menos como funciona, vou começar a delegar. E a minha vida mudou. Assim, hoje eu tenho muito mais tempo para focar e ser produtiva em assuntos de alto impacto dentro da operação. Ao mesmo tempo, eu delegando, eu estou desenvolvendo eles. Então, o meu time ele ficou muito mais maduro. Se eu for olhar aí, 80% do meu time tá na matriz estacional, eu delego coisas hoje. Então, a delegação, ela é um braço do desenvolvimento. Então, você conhecer o perfil, o que falta e você delegar uma demanda para aquele liderado, te ajuda na sua gestão de tempo, na sua priorização, e ajuda essa pessoa a se desenvolver. Então, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que virou líder, conheça o seu time, confie no seu time e comece a delegar. Não demore tanto tempo. Muito legal você trazer isso. Me lembrou, a Elaine um dia falou para mim que a delegação era uma relação de confiança de mão dupla. E quando ela me falou isso, eu pensei, poxa, eu acho que é uma relação de confiança do líder, né? Que está confiando no liderado e não tinha conseguido ter essa visão que você trouxe agora. Por quê? O liderado, ele passa a confiar mais no líder porque o líder está confiando na competência dele. Então, a partir desse momento, não posso desapontá-lo. Então, eu vou fazer de tudo para honrar essa confiança, né, que ele depositou em mim. E olha só, hein, a Elaine me falou isso lá atrás e eu só consegui conectar com essa sua história, faz todo sentido. E 7 meses, eu ficaria pensando, gente, ela não confia em mim, se ela não me passou nada, é porque ela me acha burra, né? Exatamente isso, muito bom. Eu queria complementar com esse gancho que você trouxe, porque de fato, né, Esté, eu também passei por isso.
E assim, eu nunca me esqueço, o pessoal me encaminhava a apresentação e eu refazia a apresentação inteira. E aí eles me perguntavam, então, mas não ficou boa? Você não gostou? Eu falei, não, pessoal, tá ótima. O conteúdo tá aí, eu só dei um tapa no visual, e não é isso. E isso causava desmotivação deles. Eu não via que eu não estava desenvolvendo eles. Exatamente. Hoje, o que a gente faz? Eu consigo direcioná-los, falo exatamente qual que é a expectativa que eu tenho com relação àquele material, e eles conseguem entregar conforme as minhas expectativas. Por quê? Porque eu ajudei-os a desenvolver, dar a visão exatamente de como que é o meu raciocínio na hora de estruturar uma apresentação, para que eles começassem a também desenvolver essa nova habilidade. Então, é muito importante a gente delegar exatamente porque é fundamental para o desenvolvimento do liderado e do desenvolvimento do próprio líder. Porque se a gente não delegar, a gente não vai conseguir dar os próximos passos na nossa carreira e a gente vai ficar estagnado onde a gente está. Então, é muito importante a gente delegar, é muito importante a gente ter um sucessor para que a gente consiga ir avançando na nossa carreira também. E aí todo mundo cresce. Que legal que você trouxe isso, porque eu virava madrugada refazendo tudo que minha equipe fez. E qual que era a desculpa do meu sabotador? Se eu mandar assim para o cliente, vai bater e voltar. Não, se eu liberar isso assim, gente, vocês não têm noção, né? E aí uma vez o meu líder falou, libera. Eu falei, como? Ele, libera, não vai refazer, libera. E eu falei, tá bom, eu vou liberar, mas vai chegar um monte de feedback negativo, você vai ver. Ele, não, pode liberar, você precisa entender que o seu jeito certo de fazer não é o único jeito certo. Aí eu pensei, cada uma foi, menina, voltou um monte de feedback, maravilhoso, perfeito, nossa, fantástico. E isso daí foi o maior tapa na cara, que eu falei, putz, não é verdade. Aí eu falei, nossa, que o pessoal tem régua baixa, né? Porque o ego, ele briga, né, gente? Não é possível, a régua do pessoal é baixa. E aí, com o tempo, passei pelo processo de gestão da mudança, pensei, gente, não sou tão especial assim. As pessoas são tão ou mais competentes que a gente. E a gente, às vezes, se manter ocupado, falando, eu sou muito fantástico, né? Só que é esse pessoa fantástico, insubstituível, que não desenvolve ninguém, que não é promovido, porque não tem ninguém para ocupar a cadeira dele. É fantásticas as reflexões hoje. Jana, quer falar alguma coisa? Boa, não, tava pensando aqui também, lembrando de histórias, né? Porque tu falou da senioridade, que eu acho que faz todo sentido, mas estava lembrando da minha primeira liderança, em que eu liderava um time que todo mundo era júnior. Então, a única coisa que diferenciava eles era realmente os perfis. E até um certo momento, as pessoas do meu time tinham perfis muito parecidos. Eles gostavam muito de autonomia. Então, eu estava muito acostumada a dizer para eles qual era o resultado, qual era o objetivo esperado, e não precisava dizer como fazer, porque eles queriam fazer do jeito deles. Até que entrou uma pessoa no meu time que tinha um perfil muito diferente. Ela precisava que eu dissesse exatamente o que precisava ser feito. E aí eu lembro de uma situação em que eu dei um direcionamento e ela falou, Janaína, não entendi nada. Eu quero saber o que é para fazer. E eu lembro, assim, de como que aquilo ali foi impactante, porque eu nunca tinha precisado dizer o que fazer. Eles iam, né, encontrar por eles mesmos. Mas eu percebi que ela precisava de um direcionamento mais claro, porque ela era uma excelente executora. E aí comecei a dar direcionamentos mais claros para elas e tal, até que chegou um momento que as pessoas que precisavam mais de autonomia começavam até a zombar um pouco dessa pessoa que tinha um perfil de executor, porque ela é mais demorada para entender as coisas, ela é muito lenta e não sei o quê, e começavam a zombar dela. Só que o que eles não percebiam é que ela tinha uma capacidade de execução muito melhor que a de todo mundo, inclusive melhor do que a minha. Porque uma vez que ela entendia o que era para fazer, ela ia fazer melhor do que qualquer um. Então, a diferença de perfis ali era muito determinante. E aí, nesse momento também, em que começou a predominar ali a diferença, que eles começaram também a perceber o quanto que o perfil deles era diferente dessa pessoa, tinha umas brincadeiras, assim, que na equipe ele era levado muito como brincadeira mesmo, mas que poderia ofender. E, inclusive, às vezes eu dizia assim, às vezes a pessoa se ofende com você falar, só agora que você entendeu, você demorou a entender, você é muito lerdo e tal. Ela levava muito na brincadeira,
mas no fundo aquilo ali poderia ofender, né? E aí também eu vi uma oportunidade de desenvolver as pessoas que estavam com esse comportamento de zombar, porque era um espírito muito amigável e tudo mais, porque eles queriam ser líderes. Então, eles não poderiam interpretar uma pessoa que tinha um pouco mais, não tinha a mesma velocidade de aprendizado, como alguém que aprenderia devagar, que é o que é lerdo, ou enfim, que demorou. Porque nem todo mundo aprende na mesma velocidade, né? Então, a gente tem que conseguir entender essas diferenças de perfis para conseguir explicar com a mesma paciência e clareza pela 10ª vez, se for necessário. Né? Então, isso também foi uma oportunidade de entender ali, de fazer as pessoas da equipe entender o perfil dessa pessoa que era tão diferente dos demais, para conseguir também lidar com o perfil, da mesma forma como eu estava aprendendo a lidar com um perfil diferente, né, que até então eu não tinha na equipe, mas para desenvolver as outras pessoas da equipe para lidar. Então, foi uma situação que todo mundo aprendeu junto, mas a partir do momento que foi identificado que tinha um perfil diferente, né? Muito bom. Olha só como você descreveu de uma forma super estruturada. Eu, né, Alto D, 99, extremamente acelerada, vamos fazendo, se der errado a gente vai consertando no caminho. Ah, mas se precisar refazer, a gente vai melhorar. Olha só quantas oportunidades de melhorar. Vamos embora. Eu tinha uma pessoa C também, S no meu time, né? Que é o estável, seguro. Ele quer entender tudo para detalhar tudo, entregar perfeito. E ele é a melhor pessoa para isso. Só que eu lá, na loucura das entregas, a pessoa me fazia 3, 4, 5 perguntas, eu falava lá. Já não quer fazer. A pessoa pergunta tanto, mas gente, vai fazer, é só ir lá e fazer. Não é possível, né? É problema cognitivo, eu pensava, não falava, né? Mas, obviamente, eu acho que eu agia de forma agressiva com essa pessoa. E aí, depois que eu entendi os perfis, eu falei, gente, né? Como eu pude ser ingênua? As pessoas não funcionam igual. Então, hoje eu consigo extrair o melhor, porque você, como líder, você tem obrigação de se fazer entender e tirar o melhor dos diferentes perfis. O problema é que a gente vai apanhando e aprendendo na surra, né? Por isso que a gente está aqui, para ensinar o pessoal antes deles apanharem muito. Mas é isso, olha só a interpretação do D, de uma pessoa excelente executora não quer fazer. Fez 4 perguntas, já não quer fazer. Engraçado, né? Bom, gente, acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer a todas vocês pelas perguntas e pela disposição. Agora são quase 20 para as 11 da noite, mas foi um bate-papo muito legal e eu tenho certeza que o pessoal que mandou as perguntas vai ficar muito gratos. E, ó, já tem 2 posts aqui que a gente está devendo, hein? O passo a passo da comunicação não violenta, né? E o post explicando exatamente todos os detalhes da liderança situacional. A gente aqui assumindo o compromisso que a gente vai desenvolver para ajudar o pessoal. E o nosso curso ele vai ser extremamente prático, né? Quando a gente lançar, porque, gente, a gente sabe que a teoria, quando vem para a prática, tem muitos detalhes que são ignorados. Né? Então, a gente quer ajudar o pessoal a não errar tanto quanto a gente. É isso. Foi ótimo, adorei. Obrigada, meninas, pelo bate-papo. Beijo grande, gente. Boa noite. Tchau, meninas. Beijo, fantástico. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. valeu. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.